Estamos de volta com a segunda parte da Tribuna Livre sobre administração financeira municipal. Conosco no estúdio, João Batista Rezende, que é pesquisador da Fundação João Pinheiro, e o analista do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Luiz Emílio Pinheiro. A Confederação Nacional dos Municípios fez um levantamento da situação financeira de cerca de 4 mil cidades brasileiras no ano de 2015 e encontrou situações bastante graves. Veja só. 42,6% dos municípios não conseguiram fechar as contas. 56% tiveram dificuldade para pagar o piso salarial do magistério. 58% não tiveram como manter a frota de transportes. 62,5% atrasaram o pagamento de fornecedores. Em 58%, houve redução de funcionários. Em 21%, faltou merenda escolar. Em 66% faltaram medicamentos e em 89% dos municípios houve consumo reduzido de água, luz e outros materiais. Luiz, a gente sabe que tem alguns investimentos com percentuais definidos por lei, como é o caso de educação, saúde. Há alguma estratégia, alguma forma de flexibilizar esses valores? Não? Como é que funciona isso na prática? Não, essas são obrigações constitucionais. O cumprimento é fiscalizado a miúde pelo Tribunal de Contas, inclusive o descumprimento desses percentuais pode gerar rejeição de contas e, eventualmente, inelegibilidade. Não há como flexibilizar. O desafio é a gestão, é conseguir compatibilizar os recursos que são aplicados com a receita que está sendo arrecadada pelo município. E como é que têm sido os gastos dos municípios, professor, quanto à saúde, por exemplo? A gente sabe que o mínimo constitucional, a participação do município é 15% do orçamento, mas eles acabam investindo muito mais na prática. O que nós observamos é que os municípios hoje estão investindo de 25% a 30% das suas receitas com a questão de saúde. Principalmente os municípios de pequeno porte. Porque hoje nós precisaríamos observar essa questão. Nós temos os 3 entes governamentais, União, Estado e municípios. Só que os municípios de pequeno porte, que são a maioria, cerca de 80%, 85%, eles têm uma dificuldade maior. Então, eles carecem de transporte, eles carecem de equipamento especializado, então eles são obrigados a transferir aquelas pessoas necessitadas de cuidado com saúde para a capital, para os municípios maiores. Então, eles acabam gastando. E, além disso, você ainda tem o que hoje a gente observa muito, que é a judicialização da saúde. A justiça determina que determinados tratamentos sejam realizados e cabe ao prefeito, à prefeitura, buscar esses recursos. Isso realmente tem aumentado muito. A questão da educação também, que o mínimo constitucional são 25%, isso também traz problemas. Então veja você, da receita do município, 40%, no mínimo, ele está vinculado à saúde e à educação. Mas não se gasta 40%, se gasta muito mais, se gasta 50%, 55%, chegando a alguns municípios até 60% dos seus gastos com saúde e educação. Então, são valores realmente elevados. E qual é o grande problema disso? Que, às vezes, esse município está gastando esse recurso, executando uma ação que deveria ser executada pelo Estado membro ou pela União. Aí é a grande questão, a grande dificuldade que os municípios enfrentam. Por quê? Porque o município, o gestor municipal, o prefeito, os vereadores, os secretários estão próximos da população. E a população, ela vai exigir, ela não vai cobrar de um presidente, não vai cobrar de um deputado federal, de um ministro, de um secretário de Estado ou de um governador, vai cobrar do prefeito. E o prefeito, ele tem que atender isso. Então, muitas vezes, na questão das despesas, sobretudo com saúde e com educação, nós vamos observar gastos sendo feitos pelos municípios para cobrir lacunas deixadas pela União e pelo Estado. Como é que se combate essa situação, né? Se o município acaba tendo que cumprir essa falta, né, dos outros entes, a quem recorrer numa situação dessas? Outra preocupação que a gente percebe do gestor é com relação a despesas com o pessoal. Ele tem um limite, ou o município ele tem um limite de gasto com o pessoal de 60% da sua receita corrente líquida, que é a soma de tudo que ele arrecada.
E o descumprimento desse limite é outro desafio que está sendo enfrentado recentemente pelas gestões dos municípios mineiros. A gente percebe, com dados aqui de 31 de dezembro de 2014, que apenas 11 municípios no estado tinham descumprido esse limite de 60%. Em 2015, já em dados de 31 de dezembro de 2015, 31 municípios em Minas Gerais já não conseguem cumprir esse limite também. O desafio é a gestão, são medidas, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê medidas para se adequar os limites de endividamento, limites de perda de arrecadação e os limites também de endividamento com o pessoal, de comprometimento com a folha de pagamento. E as medidas que são tomadas geralmente passam por até drásticas soluções de demissão de servidores efetivos, no caso do limite com o pessoal. Nos casos da despesa com educação, é importante que haja uma boa aplicação dos recursos. A educação que a gente diz, na verdade, é manutenção e desenvolvimento do ensino, que é tudo aquilo que é ligado à sala de aula. Há muito mais despesas relacionadas à educação dentro do município também. E são várias as formas da criatividade do gestor para que ele possa equacionar essas obrigações legais e constitucionais com especialmente os órgãos de controle. O que a gente tem queda na arrecadação e com a inflação, o aumento dos salários, já está nesse limite prudencial. Como é que faz com esse crescimento vegetativo de folha de pagamento, por exemplo? Ele realmente, qual é a margem que os prefeitos têm, né? Você falou da questão de corte de pessoal, mas seria suficiente? E o atendimento ao público, como é que fica? Esse é o desafio, né? Esse é o grande desafio do gestor que assume. Não são medidas fáceis, a demissão de servidores efetivos em última análise, mas a demissão de servidores terceirizados, a dispensa de funcionários terceirizados, depois a dispensa de servidores comissionados, para depois se tomar a decisão da dispensa de servidores efetivos. Eu não conheço nenhum caso ainda que a gente tivesse que chegar a esse ponto drástico, de dispensa de servidores efetivos. Mas o desafio da folha de pagamento também, cada vez mais ocupando espaço no orçamento, que deve ser enfrentado nesse cenário que a gente tem de queda de arrecadação. Porque se a folha de pagamento chega até 60% e muitos estão chegando nesse limite. Investimentos obrigatórios de em torno de 40%. E os investimentos públicos, os investimentos em infraestrutura, como é que fica? Que saídas o município teria aí? Bom, primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre uma questão muito interessante que a gente tem observado no Brasil. Embora você esteja chegando próximo do limite prudencial com questão de pessoal, nós observamos hoje que o número de funcionários públicos municipais cresceu 263%, ou 3,6 vezes, bem superior ao crescimento dos estados. Então, hoje nós temos por volta de quase 5 milhões de funcionários municipais, 3 milhões os funcionários estaduais e 1 milhão os funcionários da União, os federais. Só que o salário do funcionarismo do município, ele é a metade da média de um funcionário estadual e 1/4 apenas do funcionário federal. Então, busca-se isso. Você tem um pessoal, normalmente tem uma baixa qualificação e uma reduzida capacitação. Isso dificulta a prestação de serviço. Então, além desse aspecto, os municípios hoje estão buscando muitos recursos junto a convênios. São os convênios feitos com o Estado e feitos com a União, sobretudo com a União. Só que esses convênios, muitas vezes, eles não atendem à demanda dos municípios. Por quê? Porque a União não conhece perfeitamente o que acontece dentro do município. Então, ela lança uma política pública de saúde, de educação, de segurança, que às vezes não é adequada ao município. O município, dada a sua necessidade, ele busca esse recurso. E esse recurso ele é temporário. Aí que está a questão. Você financia aquela obra, mas para aquela obra funcionar adequadamente, você precisa contratar pessoal. Aí você esbarra, às vezes, na Lei de Responsabilidade Fiscal. É o caso, por exemplo, da unidade de tratamento de lixo. Você constrói faz toda aquela infraestrutura, mas precisa de quê? Pessoal para funcionar. Então tem toda essa dificuldade.
há uma descontinuidade. Então, os recursos de convênios, eles amenizam, mas não resolvem o problema da infraestrutura. Mas mesmo assim, a gente observa que eles são importantes. Porque se a União arrecada 70%, ela tem que repassar. O que é a proposta? A proposta é que você tenha mais recursos transferidos aos municípios, por parte da União e parte do Estado. Porque, afinal de contas, no município é onde as coisas acontecem. É lá que nós nascemos, é lá que nós moramos e lá que nós vivemos a nossa vida social e econômica. Então, é preciso que haja um especial interesse para o município. E os prefeitos que agora estão sendo eleitos, eles têm que olhar para isso. Esse novo pacto federativo, e dentro desse pacto federativo, o pacto fiscal, tem que olhar para essa questão. E como é que presta contas, né? O dinheiro não entra, essas limitações todas, como é que faz? Como é que os prefeitos têm se virado? A Constituição ela prevê instrumentos de gestão orçamentária, né, de longo, médio e curto prazo. Eu acho que o desejo da Constituição é privilegiar o planejamento da atividade estatal. Os orçamentos bem elaborados, com a visão de médio, longo e curto prazo, eles conseguem nortear a atividade do gestor de modo que ele consiga prover algum desenvolvimento para a sua localidade. A prestação de contas, ela se dá muito pelo acompanhamento da execução orçamentária. Os gestores encaminham ao Tribunal de Contas um balanço ao final do exercício da gestão daquele orçamento, se ele cumpriu as metas, como estão por função as atividades desenvolvidas e o dispêndio dos recursos, de modo que o tribunal faz uma análise célere dessa gestão global do orçamento do município e emite um parecer, para que depois seja encaminhado à Câmara dos Vereadores para deliberação. Mas há essa descontinuidade tanto nos convênios quanto também nas políticas públicas, né? Como administrar isso? O orçamento é um bom instrumento de gestão e que precisa ser reafirmado com um bom instrumento, um excelente instrumento de planejamento da ação governamental e de desenho de soluções para aquela localidade, de diagnóstico e de soluções para aquela localidade. A gente segura por aqui o assunto, vamos para um rápido intervalo e já voltamos.